Alegre e retoma sua carreira de professor. Bom, 1861, aí começam a aparecer alguns problemas, digamos assim. Problemas de natureza psicológica. Né? Quer dizer, era um sujeito que tinha uma espécie de uma conduta pública um pouco complicada, não é? Porque mandou vedar todas as portas da casa, do piso térreo, e entrava pela casa com uma escada de pintor, pelo piso superior. Ele tinha... muitos jovens aí não sabem o benefício do relógio, né? Que existe até hoje, um relógio que não funciona há décadas, mas está ali no Largo dos Medeiros, vamos chamar assim, né? Que fica ali na esquina da Rua da Praia com a ladeira. Ali ele tinha, era a casa dele, era uma casa grande, era um sobrado ali na esquina, e que subia, né? Havia mais 4 propriedades que se lhe seguiam, subindo a ladeira, até chegar ao ponto onde hoje é uma grande garagem lá, que também existe há décadas. Ali era um correio, ali tudo pertencia a ele. Ele era um sujeito que, digamos assim, tinha condições, né, para falarmos bem, quer dizer, não era um sujeito pobre, ao contrário, né? Era um sujeito que tinha, digamos, por herança, etc., não por a sua atividade de professor, evidentemente, não é? Um bom, como se dizia, um bom capitão. Né? Então ele passou a se dedicar também como gráfico, quer dizer, ele pôs uma gráfica chamada Gráfica Corpo Santo. E vocês devem estar estranhando esse nome, né? Corpo Santo. Isso foi uma decisão dele. José Joaquim de Campos Leão, ele escreveu, né, que eu passei a adotar o nome de Corpo Santo depois que eu me desiludi com todas as mulheres. E, na verdade, aconteceu algo muito interessante. Eu passei a me interessar por essa figura. Isso resultou num livro que eu publiquei no século passado, chamado Cães da Província, tá? Cuja figura central é ele, Corpo Santo. Mas o que aconteceu? Quando o livro saiu, eu recebi um telefonema de uma senhora que disse: aqui é a professora fulana de tal, de Campos Leão. Eu disse: bom, deve ser parente do Corpo Santo. Disse, a minha mãe é neta dele. E eu disse: olha, eu gostaria de conhecê-lo, né? Se ela tem alguma coisa, né? Algum tipo de lembrança, qualquer coisa assim. Fui lá, né? Isso em 88, acho, 87. Fui lá na casa dela, estive conversando com ela. Era uma pessoa razoavelmente bem, assim, se expressava muito bem. E interessante, não é? Ela não tinha lido, era a dona Nadir, de Campos Leão. Ela não tinha lido nada do Corpo Santo, nem nada. Ela não tinha muita ideia do que era o avô dela. Mas ela sabia que ele tinha expulsado de casa a mulher e as 3 filhas. Nesse momento em que ele se desiludiu com as mulheres. Expulsou de casa as mulheres e 3 filhas. Aliás, isso gerou um problema muito sério para ele. Né? E a mulher entrou com um processo contra ele, para interditá-lo, quer dizer, para não poder usar os seus bens. E ele se refere a ela numa publicação, que ele chamou de Enciclopédia ou 6 meses de uma enfermidade. É uma publicação em fascículos e é uma publicação muito interessante, porque ele coloca ali peças de teatro, crônicas, coloca poemas, né? Poemas curiosos, estranhos, assim como as aranhas tão belas caem do teto e não quebram as pernas. Bom, é isso. Depois disso, então, a coluna, né? A coluna como se fosse em colunas de jornal, digamos assim, essa revista em fascículos. Então, uma linha separando, diz assim: certamente vocês conhecem aquela víbora que se intitula Minha Mulher. Pois ela esteve aqui em casa na semana passada
e ajoelhou-se aos meus pés, pedindo perdão de todas as maldades que me tinha feito. Sabe o que fiz? Dei um pontapé no traseiro e fiz rolar a escada abaixo. Pronto. Aí, corta uma linha e vem um artigo político. Bom, isto ele publicou essa enciclopédia, ele publicou esses fascículos na sua gráfica Corpo Santo, e ele fez mais isso em função do processo de interdição que a mulher estava morrendo contra ele. E essa senhora, dona Nadir, me revelou algumas coisas da avó que ela conheceu, portanto, a mulher do Corpo Santo, que me deixou um pouco chateado. Por quê? Eu fiz essa mulher alguém realmente assim, não muito recomendável, digamos assim, no seguinte aspecto, infernizando um pouco a vida do Corpo Santo, promovendo esse processo de interdição judicial, e esse processo acabou fazendo com que o próprio Corpo Santo disse, não, ele recebeu aqui no Rio Grande do Sul um laudo de interdição, quer dizer, ele era um sujeito, portanto, não podia mais gerir seus bens, mas ele exigiu ser examinado por uma equipe de profissionais dizendo, onde? Casa de Saúde Doutor Eiras, no Rio de Janeiro, que existe até hoje. Ele foi para lá e voltou com um laudo de sanidade mental, quer dizer, era sadio. O juiz recebeu aquele laudo e, mesmo assim, o interditou, contrariando o laudo, e nomeou o comerciante Félix da Cunha como administrador dos bens do Corpo Santo. E ele acabou escrevendo, então, essa enciclopédia, em grande parte, para justificar-se, porque ele transcreve passagens dos autos, inclusive transcreve o seu laudo de que era saudável, né? Digamos assim, saudável psicologicamente. Bom, então eu fiz essa mulher dele, assim, uma pessoa um pouco complicada e tal. E aí, a dona Nadir disse, eu me lembro dela, eu disse, mas não é possível, ela devia ter muita idade, assim, ela tinha quase 100 anos, mas eu conheci. Disse, como é que era? Não, é o seguinte, ó, era uma velhinha muito amável, muito simpática, que fazia renda de bilro, ensinava as crianças, nós, a fazer renda de bilro, e ela era muito religiosa e tal, e, bom, ela morava na Cidade Baixa e tinha 2 casinhas, uma casa onde ela morava, outra casa que ela alugava. Eu comecei a ficar um pouquinho chateado, porque eu tinha, sabe, feito uma outra imagem na minha ficção. E aí eu disse, pois é, não é? Mas eles tinham tantos bens, como é que foi isso? Né? Ela disse, depois que ela casou com aquele sujeito, eu disse, como assim? Depois de viúva ela casou. Disse, casou, com quem? Com um português, que tinha 20 anos. Disse, então tá. Não, eu não estava tão longe da verdade, dessa personagem. Bom, o que resulta disso, quer dizer, eu acho que saiu ganhando a cultura. Todo esse processo, né, que ele sofreu, a indignação que ele teve contra, digamos, todo aquele conjunto de circunstâncias, né, ser contra ele, resultou nessa publicação. A publicação, a PUC tem. Isso é uma grande coisa. Eu acho que podemos até mostrar aí. Ele fazia fotografar da maneira mais estranha. Aí nós temos os exemplares da enciclopédia. Tá? Eu acho que a gente pode mais para baixo. Aí, por exemplo, volume 1, aí nós temos em fotocópia mais baixo ali, Mateus e Mateus, volume 4. Tá? Só quero mostrar para vocês o estado em que está. Quer dizer, é possível ainda ler, não é? Pode passando.
mais, né? Aí estão, essa é uma das peças mais conhecidas.